Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Confiar em tua promessa, que em minha vida se cumprirá. Revelar a cada dia que sua força é que me leva a caminhar. Vocês, bem forte. Vou Toma posse disso. Revela a cada dia que sua força é que me leva a caminhar. Amém, Jesus. Vamos estender as mãos pela Vanessa, que nesta noite é instrumento de Deus a cada um de nós, instrumento da graça. Estenda a sua mão e reze. Senhor, nós pedimos que a graça do Teu Espírito Santo, Senhor, dê toda a unção, sabedoria, dê também a fortaleza, Senhor, para que cada palavra proclamada nesta noite pela Vanessa, Tua filha e Tua serva, Senhor, entre em nossos corações e venha transformar, venha restaurar, Senhor, a cada um de nós. A Tua palavra que é caminho, verdade e vida. Pedimos por intercessão da Tua mãe Maria, a cheia do Espírito. Maria, esteja intercedendo por cada um de nós, para que nós não percamos nada daquilo que tem reservado para nós nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. É com muita alegria que eu estou aqui hoje para partilhar a palavra do Senhor com vocês. E eu desejo do fundo do meu coração que essa palavra venha cair no coração de cada um de vocês, assim como ela caiu no meu a hora que eu abri a Bíblia, a hora que eu abri a palavra. Sabe quando você põe um remédio sobre uma ferida que arde e aquilo parece que vai gelando, que vai passando? Foi exatamente isso que eu senti. Não que eu estava com uma ferida rasgada, não, mas a sensação da palavra de Deus caindo no meu coração vinha como um bálsamo para mim, um bálsamo para as minhas necessidades, para aquilo que eu precisava ouvir naquele momento. Então, que se para você for cura, ou for libertação, ou for um consolo, que essa palavra hoje venha de encontro à sua necessidade. Por isso eu convido você que tem a palavra de Deus a pegar comigo lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, dos versículos 35 ao 41. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 ao 41. A tempestade acalmada. À tarde daquele dia, disse-lhes: passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações o escoltavam. Nisso surgiu uma grande tormenta e lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus achava-se na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles acordaram-no e disseram-lhe:
Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, cala-te. E cessou o vento, e seguiu-se grande bonança. Ele disse-lhes: como sois medrosos, ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No capítulo 4 do Evangelho de São Marcos, nós vamos ver que Jesus estava ensinando uma grande multidão junto ao mar da Galileia. E começou a se juntar uma multidão tão grande que Jesus teve que subir numa barca pelo tumulto que se formava. Então Jesus estava numa barca e a multidão estava na terra, em terra. E durante aquele dia Jesus passou ensinando com muitas parábolas. Inclusive foi nesse dia que ele ensinou a parábola do semeador, que é uma parábola bem conhecida entre todos nós. E ali no mar da Galileia, o mar da Galileia, ou lago de Genezaré, lago de Tiberíades, como é conhecido, ele fica rodeado de altas montanhas. E ele se encontra a 213 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Então, por essa diferença da pressão do Planalto, com a temperatura também da planície, né, da bacia em depressão, onde esse mar se encontra, ele está sempre sujeito a grandes tempestades. Oh, podia tirar um pouquinho de agudo, está dando microfonia. Ele está sempre sujeito a grandes tempestades, a ventos tempestuosos naquele lugar. De repente, ele não tem contato com nenhum outro mar, então ele é considerado um mar isolado. Inclusive, né, o nosso povo aqui teve a oportunidade de conhecer. E para vocês verem como que é verdade isso, a Marisa contou há poucos dias aqui, né, tia? Que eles estavam lá no mar da Galileia. Diz que deu um vento tão forte lá que ela chegou a arrebentar a sandália dela no desespero que deu lá no povo. E então, na tarde daquele dia, Jesus pediu para que os discípulos que estavam com ele o levassem para o outro lado da margem. E os discípulos que acompanhavam Jesus eram conhecedores daquele mar, sabiam bem o que estavam fazendo. Tinham pescadores ali, discípulos do Senhor. Tinham todas as habilidades, conhecimentos do mar, sabiam bem como que era o mar da Galileia. E sem dificuldade nenhuma, já foram usando das suas habilidades para ir para o outro lado da margem. Mas a palavra nos diz que repentinamente, surgiu uma grande tormenta. E essa grande tormenta começou aquele vento forte, fazer aquelas ondas, encheu o barco de água, e aquele barco já estava num ponto cheio de água, a ponto de afundar. E aqueles discípulos, conhecedores do mar, sabiam muito bem como manobrar um barco. Naquela hora não adiantou habilidade nenhuma, não adiantou conhecimento nenhum. Eles já não tinham mais o que fazer diante daquela situação. Eu imagino aquele monte de homem tentando te jogar água fora do barco e a água entrando de novo, e eles vendo Jesus dormindo e jogando. Você só imagina a cena. Mas não adiantava mais nada. Eles nada podiam com a força da natureza, com a força daquele mar, com aquela fúria do vento. E sabe o que eu enxergo? Eu meditando essa palavra, eu enxergo que muitas vezes nós temos vivido assim. Temos vivido situações bem semelhantes. Temos tocado o barco da nossa vida com as nossas próprias forças.
achando que os nossos conhecimentos, achando que aquilo que temos, que aquilo que somos no mundo, consegue tudo, conquista tudo. Achamos que nós, por nós mesmos, podemos alcançar aquilo que quisermos, somos autossuficientes, e vamos tocando a vida, vamos tocando o barco da nossa história, sem achar que precisamos da ajuda do Senhor. E por tantas vezes, tem soprado ventos fortes, surgem repentinamente tempestades, furacões muitas vezes na nossa vida, e nós nos vemos diante de situações as quais nós não temos mais o que fazer. Vemos que as nossas forças já não dão mais, que nós por nós mesmos já não conseguimos mais. E são tantas essas situações, que como uma tempestade, tem varrido muitas vezes a paz da nossa vida. Quantas vezes nós nos encontramos enfrentando furacões, tempestades do desamor, da infidelidade, da insegurança dentro da nossa vida matrimonial. Quantas vezes nós nos vemos enfrentando tempestades, ventos tempestuosos que têm soprado sobre os nossos filhos, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, parecendo que vai levar tudo embora. Quantas vezes a nossa área profissional, quantas vezes a nossa área financeira, quantas vezes a nossa área da saúde, parece que é um mar de tormenta sem fim, nós não vemos saída, nós não sabemos mais como lutar. Quantas vezes nos pegamos em desespero, lutando, querendo lutar com nossas próprias forças, contra os nossos medos, contra a nossa insegurança. Eu te digo, meu irmão e minha irmã, é preciso clamar o Senhor, é preciso clamar Jesus que está à popa do barco. A palavra nos diz, Jesus achava-se na popa do barco, dormindo sobre um travesseiro. É impossível nós lutarmos contra essas ondas gigantes que atingem o barco de nossas vidas. É impossível lutarmos sozinhos contra as ciladas do inimigo, as investidas ferozes que o inimigo de Deus tem feito contra nossas famílias sozinhos. É impossível. E são ondas fortes, são investidas ferozes, sim, principalmente contra mim e contra você, que escolhemos estar no barco que Cristo. Principalmente contra nós. Por muitas vezes lutamos sozinhos, mas isso não significa que Cristo não está ao nosso lado, que nós não estamos no mesmo barco que Ele. É impossível. O Senhor está e se encontra na popa, dormindo sobre um travesseiro. E eu te digo, o que fez Jesus acordar, o que fez Jesus se levantar, foi o clamor de homens desesperados, que estavam lutando sozinhos. O que fez Jesus se levantar e acalmar o mar, e cessar aquela tempestade, foi a angústia de homens que tentavam a toda força jogar para fora do barco aquela água, se livrar da morte que estava perto. Homens que estavam se afundando, porque lutavam sozinhos. E quando viram que eles não tinham mais o que fazer, quando viram que eles mesmos já não se bastavam, gritaram chamando o Senhor, gritaram pelo nome de Jesus,
Porque é Ele que tem o poder, é Ele que tem o poder para cessar toda a tempestade da nossa vida. Eu digo para você, irmão e irmã, quando tudo parece que está desabando, quando tudo parece que não tem mais jeito, não se esqueça que tem alguém que está em silêncio, mas está ali, está no barco da sua vida. Basta você clamar, basta você mostrar que precisa dele, e ele se levantará na sua vida. Nenhum daqueles que invocou o nome do Senhor ficou sem resposta. Nenhum daquele que invocou o nome do Senhor não foi atendido. Nenhum daqueles. A palavra ainda nos diz que ele despertando, Jesus despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, cala-te. E cessou o vento, e seguiu-se de grande bonança. Esse é o nosso Deus, é esse Deus que eu quero apresentar para você hoje mais uma vez. O Deus cujo nome é santo, o Deus cujo braço é forte, um Deus de poder, um Deus do impossível. É esse Deus que se levanta na minha e na sua vida. É sobre esse Deus que eu quero falar para você hoje. É o mesmo Deus que se encontrava naquele barco, dormindo e se levantava. É o mesmo Deus que passeava por aquele caminho da Galileia e curava tantos. É aquele Deus que fazia levantar aqueles que estavam no chão, que curava o doente, que curava os leprosos, que fazia levantar os aleijados. É o Deus que curou o cego. É o Deus que se deixou tocar por uma mulher que tinha um fluxo de sangue há mais de 15 anos. É o Deus que ressuscitou os mortos. É esse Deus que dorme em silêncio muitas vezes na nossa vida, mesmo parecendo que o barco vai afundar, mesmo parecendo que tudo vai por água abaixo. É esse Deus que aqui está. É esse Deus que tudo pode na minha e na sua vida. Eu imagino ainda Jesus levantando e falando: homens medrosos, ou ainda não tem fé. Outra tradução vai dizer: homens de pouca fé. Homens de pouca fé. É fácil a gente pensar agora, né? Mas eu sou uma cagona para esses negócios de vento, de tempestade, de chuva forte. Eu morava em Cascavel com a minha mãe e meu pai. Lá para aqueles lados lá faz uns temporal que vocês não têm noção. Da coisa feia mesmo. E eu lembro que quando começava a escurecer, eu estava trabalhando. Quando começava a escurecer aquele tempo, eu ia correndo para minha casa e falava para minha mãe: mãe, queima a palma benta. Mãe, joga água benta no tempo. E eu lembro até hoje, que a minha mãe fazia oração assim, com a água benta, e rezava assim. Eu não sei bem se é assim, mas eu lembro que é mais ou menos assim: Jesus, que acalmou a tempestade naquele mar, acalma hoje a tempestade aqui nesse lugar. Eu lembro até hoje disso. E eu confiava nesse Deus. Por isso que eu saía correndo de onde eu estava e ia procurar minha mãe. Joga água benta que Jesus vai acalmar a tempestade. E acalmava mesmo. Eu não me lembro assim de ter uma vez que eu tenha rezado e passado por coisas ruins. Graças a Deus. Imagina aquele bando de homem no barco. Aquele barco se enchendo de água. E eles olhando Jesus dormir. Vai saber de água até onde Jesus não estava. Ele dormia na popa, perto do leme do barco. Imagina só aqueles homens.
olhando Jesus como um simples homem dormindo. Agora nós morremos mesmo. Deve ser isso que eles pensaram. Mas eu digo que aquele que dormia, aquele que era homem humano, também era Deus. E a divindade de Jesus zelava por aqueles homens que ali estavam. Por isso ele dizia: homens de pouca fé, ainda não credes? Ainda não credes que quando eu estou presente nada de ruim acontece? Ainda não acredita? É isso também, meu irmão, minha irmã, que Deus quer falar para mim e para você nessa noite. Que nós temos que confiar no seu poder. Que nós temos que confiar nesse Deus que está presente a todo momento em nossas vidas. Desse Deus que não se cansa de cada um de nós. Nós ouvimos tantas e tantas pessoas falar: eu desisto, já não dá mais para mim, chega, eu desisto desse casamento que não tem mais jeito, meu esposo não tem mais jeito, a minha esposa não tem mais jeito, eu desisto do meu filho, é um drogado, eu não sei mais, eu desisto do meu amigo, eu desisto. Nós ouvimos tantas e tantas pessoas falar isso, que deixa ir por tudo por água abaixo. E eu te digo hoje, não deixa ir por água abaixo, não deixa. Por mais que pareça que o barco vai afundar, Jesus está dentro do barco. A decisão é sua, de escolher estar no barco com Jesus ou não. A decisão é sua, de clamar por Ele ou não, de fazer esse Jesus despertar a sua força na sua vida. A decisão é sua. Nós precisamos no dia de hoje abrir a nossa vida, abrir o nosso coração para esse Senhor que tudo pode, para esse Senhor que tudo pode realizar em nós e por nós. Nós precisamos disso. Talvez você fale: mas eu já abro, e a minha casa, olha o jeito que está a minha família. Continua se abrindo, porque a sua casa vai sentir o Senhor que está em ti. Tem uma história que diz assim, que durante a Primeira Guerra Mundial, tinha um grupo de soldados que invadiram uma casa no campo que ficava na França. E esse grupo de soldados se reuniam nessa casa. Quando eles conseguiam se reunir, o pouco de tempo que eles tinham, diz que eles davam as mãos e pediam forças para aguentar passar pelo terror da guerra. E então, num dia que eles se reuniram novamente, tinha um sargento chamado Timothy. E eles escolheram esse sargento para falar para eles naquele dia, para ler uma palavra, para falar de Deus, para dar força, dar ânimo para aqueles soldados. E esse sargento, então, pegou exatamente, essa mesma palavra que nós acabamos de meditar, a tempestade acalmada. E ele leu essa palavra para eles, e olhando para os soldados, perguntou assim: não é igual o que acontece comigo e com vocês, soldados? E os soldados, sem entender muito bem, ficaram todos em silêncio. E ele continuou: essa palavra vem nos dizer que haviam outras embarcações junto do barco onde estava Jesus e seus discípulos. Outros barcos menores, embarcações menores, mas haviam outras embarcações. E quando deu aquela tempestade no mar, e quando levantou-se aquela grande tormenta,
as outras embarcações também sentiram. Também viram água entrando dentro do barco, também se desesperaram. Também acharam que iam todos morrer. Sentiram as dores de angústia por aquela situação que eles estavam vivendo. Mas então, soldados, quando Jesus acalmou a tempestade daquele lugar e fez recair sobre aquele mar grande bonança, aqueles pequenos barcos também sentiram, também experimentaram da paz daquele lugar, também experimentaram do milagre de Jesus. Não é igual a mim e a vocês? E eles mais uma vez ficaram em silêncio. E ele continuou. É assim também na nossa vida. Quando nós decidimos tomar sozinhos a rédea da nossa história, a rédea das nossas vidas, e queremos tocar o barco sozinhos, nós vamos até encontrarmos uma grande tempestade. Depois, no meio do turbilhão dessa tormenta, não sabemos como agir, começamos a nos apegar no álcool, começamos a nos apegar nas drogas, começamos a nos apegar na prostituição, começamos a buscar terreiro de macumba, começamos a buscar isso, a buscar aquilo e a buscar aquilo, começamos a colocar a nossa confiança nas pessoas, e assim esse sargento foi falando, tudo para aqueles soldados. Mas também, daí ele falou, toda essa tribulação que nós vivemos, toda angústia, toda tristeza, nós vamos afundando o barco de nossas vidas. Mas as pequenas embarcações que nos acompanham, que é a nossa esposa, que é o nosso esposo, que é os nossos filhos, que é os nossos pais, também sentem a tormenta. Mas tem um porém, soldados. Se nós deixarmos que Jesus tome o leme de nossos barcos, o leme de nossas vidas, e Ele acalma a tempestade em que nós vivemos, todos à nossa volta também vão sentir o poder que o Senhor tem em nossas vidas. Por isso, tomem cuidado antes das vossas escolhas. Por isso, tomem cuidado antes de cair, porque aqueles que estão ao vosso redor também sentirão. É isso que serve para nós também nessa noite. Nós precisamos enxergar, olhar ao nosso redor e ver que existem tantas pessoas feridas, tantas pessoas machucadas, tantos casamentos destruídos pelo egoísmo. Porque eu quero tocar assim o rumo da minha vida. Porque assim é o certo. Porque eu acho que é assim. Tantas mães que já não têm mais vida. Porque os filhos as oprimem. Porque os filhos não dão valor. Porque os filhos nem mais cumprimentam. Porque os filhos tratam casa hoje como pensão. Tantas mulheres feitas escravas dentro de casa pelo marido. Tantos maridos que têm medo até de chegar em casa para não ouvir a mulher reclamar, reclamar e reclamar. Quantas pessoas destruídas por causa das nossas escolhas. Quantos barquinhos à nossa volta têm sentido a tempestade que nós temos vivido. E nós não temos dado conta disso. É preciso, meu irmão e minha irmã, que nós abramos o nosso coração, que nós rasguemos a nossa história para Jesus e deixemos Ele tomar conta de cada um de nós.
É preciso confiarmos no poder desse Deus poderoso que pode se levantar na minha e na sua vida. É preciso entregar o leme do nosso barco e falar: conduza-me, Senhor, leva-me para águas mais calmas. É preciso parar de insistir em continuar vivendo por nós, nós e nós, eu e eu. É preciso confiarmos que existe um Deus por nós, que é por nós e está por nós. Se a tua fé está abalada, eu te digo, a nossa confiança no Senhor se abala, porque a nossa fé também fica abalada. Nós precisamos todos os dias nos alimentarmos da presença desse Deus que está no barco de nossas vidas. Precisamos estar com Ele e reconhecermos que sozinho nós não podemos mais. É esse Deus, meu irmão, que te trouxe aqui nessa noite e que te diz: não tenha medo, não tenha medo, eu estou aqui. Eu te dou as minhas mãos, vamos caminhar comigo. Não caminha sozinho mais. Batemos tantas vezes a cabeça na parede e não aprendemos. Caminhar com Jesus não significa que você não vai passar por tempestades, mas não. Você pode passar por muitas tempestades ainda. Porque, como eu disse, é provado no fogo aquele que opta, aquele que escolhe por seguir o Senhor. Mas é muito mais fácil de levantar, é muito mais fácil de enfrentar a tempestade quando você tem Jesus no barco. É muito mais fácil. Por isso eu te digo, não lute mais sozinho. Feche os seus olhos um minutinho. Põe a mão no seu coração. E se coloque agora dentro da barca, onde está Jesus. Jesus já não dorme mais. Jesus está sentado ao seu lado. Jesus senta ao seu lado e te dá as mãos. E em silêncio, Ele não fala nada. Ele apenas segura a tua mão. Ele apenas segura a tua mão, para que você possa confiar nele. Para que você possa sentir através dessas mãos o poder que emana delas. Olhe agora para Jesus. Dentro dessa barca, levante os seus olhos e olhe para Jesus, que também te olha nesse momento. E conta para Ele as tempestades que você tem vivido. Conta para Ele quantas tormentas têm tentado te derrubar. Conta para Jesus que por tantas vezes você tem sentido que o teu barco está afundando e que você já não tem forças mais. Conta para Ele as vontades que você tem de desistir, de chutar o balde, de falar: eu não quero mais ser o sustento dessa casa, eu não quero mais levar tudo nas costas. Eu não aguento mais. Conta para Jesus. É Ele quem está te ouvindo nesse momento. Eu convido você a se levantar, a se colocar de pé. Desde o momento que eu rezava para essa pregação, Jesus colocava muito forte no meu coração as investidas de Satanás contra nossas famílias, como verdadeiras
verdadeiros tsunamis. Nós acabamos de presenciar um tsunami que aconteceu, não acabamos? Aonde aquele negócio passa, não sobra nada. Não sobra nada. Arrasa com tudo. Muitas vezes o nosso coração está assim. Muitas vezes a nossa família está desse jeito. Arrasada. De tanto inimigo pisotear. De tantas e tantas investidas do demônio contra a nossa casa. E nós não temos buscado o Senhor para lutar conosco. Muitas vezes nós deixamos o Senhor aqui. Não levamos lá para dentro da nossa casa, que é onde Ele deve estar. Não levamos Ele conosco, não carregamos Ele no peito. E eu quero te convidar nessa noite a levantar os seus braços agora. Estende os seus braços para a sua casa, para a direção onde fica a sua casa. Você conhece bem as tormentas que têm se passado dentro da sua casa. Começa a lembrar de todas as pessoas que moram na sua casa nesse momento. Começa a colocar cada uma delas no coração do Senhor, para que elas sejam protegidas agora pelo sangue derramado de Jesus. Nós colocamos agora, Senhor, e nós queremos a tua paz. Nós queremos pedir, Senhor Jesus, que o teu braço forte se levante contra a nossa casa agora. Se levante a favor de todos os nossos. Que o Senhor acalme a tempestade do mar em que vivemos, Senhor. Que o Senhor nos leve a navegar em águas mais calmas. Que o Senhor venha nesse momento acalmar o vento tempestuoso, Senhor, que sopra contra nós. Tu sabes, Senhor Jesus, de todo o desamor que tem lá dentro. Tu sabes, Senhor Jesus, de todas as brigas. Tu sabes de todas as intrigas. Tu sabes, Senhor Jesus, de todo o choro, Senhor, de todos os gritos, de todos os palavrões que nós dirigimos uns aos outros. Toca, Senhor Jesus, no coração de todos os meus, de todos aqueles que habitam na minha casa. Venha libertar, venha curar, Senhor Jesus, venha renovar, Senhor, tudo aquilo que é teu. Nós te pedimos, Senhor, não deixes que o teu inimigo, Senhor Jesus, olhe para nós. Não deixes que o teu inimigo ponha o olhar sobre nossa casa, sobre aquilo que nós temos e somos. Nós te pedimos, amado nosso, venha com o teu poder, venha agir em nossa casa, venha agir em nossa vida, venha agir nos nossos corações. Xandari, candari, alealamari, hari, alealamari, ori, alamari, alabari. Solta a sua voz, levanta os seus braços mais em cima. É preciso lutar nesse momento. Agarre na mão do Senhor, que é Ele quem caminha contigo. É Ele que vai acalmar a tempestade da sua casa. É Ele quem vai te livrar de todas as tormentas. Nós cremos, Senhor, nós confiamos nisso. Nós sabemos do teu poder, por isso age. Age com poder dentro da nossa casa. Age com poder dentro da nossa vida. Age com poder dentro das nossas famílias, Senhor. Ori, candari, shiri, andari, alamari. Solta a sua voz, então, e pede. Não tenha medo. Pede ao Senhor Jesus e Ele lhe confiará. Shiri, andari, candari, alamari. Ori, andari, alamari, alalamari. Ori, alamari, alahari, alamari, 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 alamari. Ori, alamari, alalamari, alamari, alamari. Nós selamos, Senhor Jesus, todas as nossas casas, todas as pessoas que lá vivem, com o teu sangue derramado. Pelo poder do Espírito Santo nós marcamos cada uma delas, Senhor, com o teu sangue derramado na cruz, Senhor. Que todos nós sejamos livres das insídias de Satanás. Nós te pedimos, Senhor, pode virar agora, pode virar. Eu convido você mais uma vez, mais uma vez. Agora é a hora que nós rezávamos por nossas casas. Era muito visível, muito clara a imagem de mulheres chorando sozinhas.
Mulheres trancadas no quarto e chorando, mas chorando em desespero. Em desespero. Eu também tinha a imagem de pelo menos 3 homens. 3 homens que entravam dentro de suas casas e tinham dentro de si uma angústia muito grande, por talvez não poder levar tudo o que ele queria para dentro de casa. O poder de ter aquele peso de ter que sustentar a sua casa. Homens angustiados que entravam dentro de suas casas com angústia no coração. Eu falo para você, meu irmão, minha irmã, é o Senhor que pode se levantar na sua vida hoje. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Eu já senti maravilhas na minha vida. Eu já senti maravilhas. Coisas palpáveis, milagres, milagres, que eu pude ver com os meus olhos. Jesus realizando em mim, na minha vida e na vida de outras pessoas. Por isso eu te digo, confia. Confia, Ele pode tudo. Ele pode tudo. Acorda o Jesus que está aí do teu lado, com o teu clamor, com o teu grito. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso da tua força. Eu preciso das tuas mãos a me sustentar. Eu preciso, Senhor. Vem, que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrarás. Confia em mim, o meu amor te abrigará. Sei que angustiado o coração se endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, vamos cantar juntos. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Canta forte isso, forças te darei. Nos braços meus descansarás. Forças te darei. Forças te darei. Forças te darei. Forças te darei. Você confia nisso? Sim ou não? Sim ou não? Levanta os seus braços lá em cima agora. Diz que uma grande forma de nós alcançarmos a graça é louvando e bendizendo a Deus. Por isso levanta os seus braços mais alto que você puder e louva o Senhor, acreditando. Sabe aquela tempestade que você colocou agora para Jesus? Ela já não existe mais. Acredita nisso, ela já não existe mais, pelo poder do nome de Jesus. Eu acredito, eu confio nisso na minha vida, e eu peço que você confie na tua também. Eu confio que na sua vida o Senhor vai realizar esse milagre. Por isso levanta os seus braços e louve ao Senhor. Fala: muito obrigado, Senhor, porque eu sei que Tu estás agindo, porque eu sei que Tu acalma as tempestades da minha vida.
porque eu sei que caminhas comigo, Senhor. Eu sei, Jesus, que estás ao meu lado. Bendito e louvado seja. Mais alto, louve ao Senhor. Ele merece o teu louvor, porque Ele é o Deus de toda honra, de toda glória. É Ele quem realiza o impossível na sua vida hoje. Bendito seja o Senhor, porque eu acredito que tudo aquilo que eu não posso realizar, o Senhor tem realizado por mim. Bendito e louvado seja, Senhor, pelo teu poder que se manifesta na minha vida no dia de hoje. Bendito e louvado seja por todas as pessoas que aqui estão e porque o Senhor age com poder na vida de cada uma. Eu te louvo e te bendigo por isso, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Fala muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Eu confio em vós. Eu confio Eu em vós. espero em vós. Eu espero em vós. Muito obrigada, Senhor. Obrigado, Me Senhor. dá uma